Bem, pessoal, voltamos, né, a continuar a nossa videoaula de hoje. Eu estou apresentando para vocês alguns dados, não é, sobre o mundo do trabalho, dados que não são legais, mas paciência, né? Nós precisamos compreendê-los, entendê-los até para não gerar aquela frustração e aquela depressão geral. A extrema pobreza, ela aumenta no Brasil, tanto a pobreza como a extrema pobreza. Os dados estão revelando esse aumento da pobreza e da extrema pobreza. Aqui é o gráfico, vocês vão perceber que a extrema pobreza, ela em 1992, ela tinha aí 19 milhões de pessoas, tá aqui, né? Ela baixa em 2011 para 5,8, depois tem uma outra baixa para 5,2 em 2014, mas aí chega a crise e a nossa extrema pobreza vai para 11,8 milhões de pessoas. 19 milhões, quase 6, 5 milhões e 200, 11 milhões e 800. A pobreza, não é? A pobreza em 1992, 45 milhões de pessoas, 45 milhões e 600 mil. Em 2014, 14 milhões. Em 2016, 21 milhões. Com certeza esse índice da pobreza ele deve ter aumentado nos últimos anos, né? A partir de 18 e 19, infelizmente. E agora, não é, com essa crise pandêmica, os números eles vão, não é, dar um salto significativo, infelizmente, não é? Infelizmente. Aqui é a estrutura dos ocupados em termos de renda média, não é? A estrutura dos ocupados em termos de renda média. Pobres e miseráveis, nós temos em termos de milhares e milhões de pessoas, aí 77 milhões 329 pessoas. Representa 8,4% da estrutura das pessoas socialmente ocupadas. Isso é o dado de 2018, do quarto trimestre de 2018. A alta classe média tem 6 milhões de pessoas, 6,3% dos ocupados. A renda média de R$ 11.803. A média classe média, 12.726.000, 13,2% do total da população ocupada. Renda média, 3 milhões, aliás, R$ 3.791. Baixa classe média, 38.809 pessoas, representa 40% da população ocupada. A renda média da classe média é R$ 1.697. Massa de trabalhadores são 25 milhões, quase 26 milhões, 26%, quase 30% aí é o percentual dos ocupados. O salário mínimo à época era R$ 918, portanto está aí dentro, não é, do salário mínimo. Os miseráveis, nós tínhamos em 2018 quase 13 milhões, 12 milhões 622 mil, representando o total de população ocupada 13,1%. Renda média dos miseráveis, renda per capita, né, mês, R$ 313. Pobres ocupados com ensino superior, infelizmente, nessa pesquisa revelou isso. Estão aí, não é? Classe média pobre entre, não é, ensino superior incompleto e completo, nós vamos ter 9 milhões. Trabalhadores, não é, superior completo e superior incompleto, 3 milhões. Miseráveis, não é, nós vamos ter 771 pessoas miseráveis que têm o ensino superior. Portanto, não é, mesmo tendo o ensino superior, a população é jogada, digamos assim, para esses índices tão drásticos de miserabilidade e que não dá, neste caso, a dignidade,
a dignidade da vida, né? A dignidade de se viver em sociedade com seus bens mais básicos, mesmo tendo uma certa qualificação. Muito se falava, isso era um mito, né, de que as pessoas miseráveis elas não tinham estudo. Aí os dados, não é? Estão vendo aí, não é? 771 mil pessoas miseráveis no final de 2018 com ensino superior. Crise levou 4,5 milhões a mais à extrema pobreza e fez a desigualdade atingir o nível recorde no Brasil, isso em 2018. Estão aí os brasileiros em situação de extrema pobreza, 13.537.000 pessoas. Esse número era menor em 2014 e a partir da crise, 15, 16, 17 e 18, percebam que aumenta muito, não é, o número de pessoas miseráveis. Dos 13,5 milhões de pessoas que vivem com uma renda mensal de até R$ 145, lembrar que em 2018 o salário mínimo era R$ 998. 6,5 milhões são homens, 7 milhões são mulheres. Dos 13,5 milhões, 10 milhões são pretos ou pardos. 8,1 milhões não têm instrução ou ensino fundamental completo. E 1,8 milhões estavam empregados. É um dado que assusta, né? Ou seja, como é que você tem um miserável empregado? Tá aí. 1,8 milhões de pessoas, não é, dentro dessa faixa etária dessa faixa de salário de até R$ 145 mês. Pessoas que declararam que têm emprego. PNAD contínua, 2018, 10% da população concentra 43,1% da massa de rendimento do país. Vocês viram o gráfico anterior. Gráfico da pobreza, da extrema pobreza, né, da classe média, da classe baixa, a renda per capita. Por que isso acontece? Porque um grupo muito pequeno de pessoas concentra renda. Pior que ainda vai ter gente aí dizendo que é porque Deus quer, né? Deus colocou a estrela na testa de alguns. Uma ova isso, mas não vou entrar aqui nesse detalhe não, né? Então o índice Gini de rendimento médio mensal domiciliar per capita, que varia de 0 até 1, desigualdade máxima, foi estimado em 0,545 em 2018. Entre 2012 e 2015 houve uma tendência de redução de 0,540 para 0,524, que foi revertida a partir de 2016, quando o índice aumentou para 0,537, chegando a 0,545 em 2018. Portanto, uma boa parte da população ficou mais pobre, em detrimento desta concentração de renda, como aparece aí nos dados dessa pesquisa. Então, rendimento médio de 1% mais rico da população é 33,8 vezes o rendimento dos 50% mais pobres. Ou seja, 33 vezes o rendimento de 50% da população, neste caso, não é mais pobre. Qual o rendimento? Vocês podem estar me perguntando. A matéria aí, a notícia, ela informa o rendimento, vou até circular aqui para vocês. Rendimento médio dessa população mais rica, R$ 27.744. Rendimento da população mais pobre, R$ 820. Daí dá para vocês perceberem a disparidade entre o rendimento de uma determinada parcela da população, que é uma pequena parcela, e da população, digamos assim, mais pobre. Isso é um dado, infelizmente, horrível, que inclusive a gente nem discute esse dado, porque a gente acha que está tudo bem, a gente acha que, né, os ricos são ricos pela graça de Deus. Está aí, ó. Segunda maior concentração de renda do mundo, o Brasil tem
Sabe para quem o Brasil perde? Sabe para quem o Brasil perde? O Brasil perde apenas para o Catar, com a desigualdade de renda, onde 1% mais rico concentra 29%. Aqui no Brasil, nosso 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. 1% mais rico. 1% mais rico. Vocês sabem qual é o dado do mundo? Que também não... ninguém se fica indignado, né? A gente falava no primeiro dia de aula de filosofia que a filosofia nasce quando nos espanta, quando algo nos espanta. Mas como a gente nem gosta mais de filosofia, 62 pessoas têm a riqueza de 3,6 bilhões de outras. E aí, né? Acho que tem muita gente que bate palma para esses riquinhos aí, né? Que estão pensando em como vai ser a sua viagem para Marte. Eles estão pensando isso. E nós aqui querendo comer um peixe no rodeadouro, né? E achando isso bonito. Bonito eles quererem viajar para Marte, concentrando a riqueza basicamente, não é, do mundo. Um dado que é um dado que vocês também já perceberam, que é um dado que os institutos oficiais apresentam, é que o trabalho informal avança, ou seja, 41,3% da população ocupada atinge nível recorde. Esse nível, né, era um dado que eu apresentava, eu modifiquei porque a estatística mudou. Em 2017, por exemplo, o emprego informal ele ultrapassou o emprego formal. Né? Ele ultrapassou em termos de milhões de pessoas ocupadas. Então você tinha os ocupados com o trabalho formal, carteira assinada e etc, etc. E o trabalho informal, que a gente pode dizer que é o trabalho uberizado, no sentido de que você tem que se virar para poder, neste caso, ter o seu rendimento diário, né? Já que o trabalho informal, basicamente, não é, a renda ela é diária. Então, esse contingente de informais é composto por pessoas empregadas no setor privado sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e também empregadores sem CNPJs, além de pessoas que ajudam, não é, parentes. Aqui está aqui em pizza, sim, está aqui em pizza, não é? Aqui vocês vão ver, não é? Aqui são os trabalhadores informais, não é, no Brasil. O empregado no setor privado sem carteira, não é, assinada, certo? Empregados do setor privado sem carteira assinada. Aqui, ó. Aqui a ocupação dos trabalhadores por posição. Desculpa o slide do anterior, ele passou rapidamente, mas os trabalhadores, no slide anterior, os trabalhadores não é, sem carteira assinada, os trabalhadores por conta própria, aqueles trabalhadores que são informais. Esse gráfico aqui, ele já junta, não é, também, além dos trabalhadores ocupados formalmente, também os informalmente, né? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, né? Empregado do setor, empregado com carteira assinada do setor privado, é esse gráfico aqui, 33 milhões de pessoas. Empregado do setor privado sem carteira assinada, é esse grupo aqui, não é? Por conta própria, esse grupo aqui, que é um grupo, digamos assim, bastante grande, né? Empregado do setor público, é esse grupo aqui, né? Trabalhador doméstico é esse grupo aqui, né? Trabalhador familiar, não é este grupo aqui, e os empregados, não é, do setor privado sem carteira assinada é esse grupo aqui, em milhões de pessoas ou, né, a quantidade de pessoas que estão aí, não é, informando que tem algum tipo de trabalho, seja ele formal ou o trabalho informal. Como nós estamos falando de miséria, de desgraça, tem gente, né, que vive com R$47 por mês. E aí, claro que, né, como está dito aí na notícia, a pessoa ela é obrigada a escolher entre comida e higiene. Né? São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, essa pesquisa ela foi realizada procurando saber
qual era a per capita de determinadas pessoas mais miseráveis no país. E aí encontraram Rosângela Silva, 28 anos, é um dos trabalhadores brasileiros que vivem com menos de 47 por mês. Ela mora em uma comunidade chamada Fim de Semana, no Jardim São Paulo, no Jardim São Luís, bairro da cidade mais rica do país, São Paulo, e distante apenas 10 quilômetros do shopping de luxo da cidade Jardim, onde um prato de salada no restaurante do Grupo Fazano custa cerca de R$70. Se a crise econômica atingiu em cheio o mercado de trabalho como um todo, ela atinge especialmente essa parcela mais pobre da população, que basicamente em 2017 era 4,5 milhões de pessoas, que vão viver aí com R$47 mês. Divida 47 aí por 30 dias, por favor. Hoje, mesmo após a recuperação, isso em 2017, apesar de haver um crescimento de 1% no PIB, a renda das pessoas, que era de R$21 em 2016, essa renda média de pessoas mais pobres, essa renda ela caiu para R$9. Crucial, e crucial também, inclusive atingindo Bolsa Família, que terminou tendo uma diminuição na quantidade, digamos assim, de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Olha aí a renda, Renda média do brasileiro é R$2.237, 43,3% eu já disse para vocês, está com 10% mais rico da renda. A renda maior, dos que declaram renda, R$27.213 é a renda per capita, mesmo com essa renda houve uma queda, e a renda dos mais miseráveis, 47 mês. Esse 47 mês no Nordeste, em 2016, ele era R$76. Veja, de 76 caiu para 47. Imagine quanto está agora nesta crise que estamos vivenciando. E a miséria, ela é distribuída de forma desigual no Brasil. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a miséria afeta 6,1% da população. Mas se você vai para o Amapá, a miséria é quase a metade da população. 44,9% da miséria no Amapá. E o dado também, ele não é um dado relevante quando a gente avalia a miséria, por exemplo, na zona rural e na zona urbana. A miséria na zona rural ela é 38,1%. 38,1% da população que vive na zona rural é miserável. 17,6% da população que vive na zona urbana, ela é miserável. Veja aí, que dobra, mais do que dobra a miserabilidade na zona rural. A desigualdade social, depois de diminuir 8,5% entre 2001 a 2014, voltou a aumentar em 2015, empurrando muita gente para a situação de miséria. Banco Mundial diz que quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza, uma informação de 2018. Avanços econômicos no mundo indicam que, embora menos pessoas vivem em situação de pobreza extrema, quase metade da população mundial, 3,4 bilhões, ainda lutam para satisfazer as necessidades básicas, disse o Banco Mundial. Segundo o organismo, a região da América Latina e do Caribe teve menos prosperidade compartilhada entre 2010 e 2015 do que nos anos anteriores. A região tinha quase 11% da população mundial com renda inferior a $3,2 por dia e mais de 26% com renda inferior a $5,5 por dia em 2015. Então, a América, não estão os dados ainda na África, esses dados ainda são mais drásticos, nós temos aí uma população que vive com ou $3,20 por dia ou $5,50 por dia. E como nós estamos falando de desigualdade,
6 bilionários no Brasil têm a mesma riqueza do que 100 milhões de brasileiros mais pobres. Quanta, não é, desigualdade. Concentração de renda voltou a crescer no Brasil em 2018, infelizmente. Em plena crise, se nós tivemos aquela renda diminuída, e a gente já viu que a renda diminuiu 2,4% no geral. O 1% mais rico cresceu 8,4%. Então é um problema sério esse problema da desigualdade e da crise, porque a crise termina fazendo o quê? Beneficiando alguns, essa massa pequena de pessoas que concentra a renda. Então 1% dos mais ricos ganham 33,8 vezes mais que os 50%, né, mais pobres. Isso nós já vimos aqui em outros slides e em outras pesquisas que foram apresentadas e divulgadas na imprensa nacional e que eu recolhi, printei e estou trazendo para que a gente possa fazer essa avaliação do mundo do trabalho. 10% concentra 43,1%, né, da massa de rendimentos, não é? De 2017 para 2018, ela cresceu de 264,9 bilhões para 277,7 bilhões. É a riqueza de 10% da população que lucra e lucra bastante alto com a crise. Desse total de 277,7 bilhões, a fatia de 10% da população com os rendimentos mais baixos possuíam 0,8% da massa, enquanto os 10 com os maiores rendimentos concentravam 43,1%. Segundo o IBGE, os rendimentos médios mensais dessa elite dos 10% mais ricos superou inclusive a proporção detida por 80% da população, que é 41,2%. Entenderam aí o dado, gente? 80% da população tem 41,2% dos rendimentos. 80%. 10% da população tem 43,1%. Entendeu aí a lógica da desigualdade? Está conseguindo entender agora? Não é? Não precisa nem desenhar, não é? Porque tem gente que a gente tem que não sei nem o que fazer, né? Porque termina esse dado nem, como eu disse para vocês aqui, assustando ninguém. Estão aí os mais ricos do Brasil naquele ano de 2017, não é? Houve um aumento histórico no número de bilionários em 2017, a cada 2 dias entre março de 2016 a março de 2017, esse aumento ele cresceu. Existem 2.043 bilionários no mundo. O Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período, passando de 31 para 43. Bilionários, não é milionários não, bilionários. A riqueza dos bilionários aumentou 13% ao ano em média, né, 6 vezes mais rapidamente do que os salários pagos aos trabalhadores, que tiveram aumento médio de 2% ao ano. 9 em cada 10 bilionários são homens. Atenção, mulheres. 9 em cada 10 bilionários são homens. O patrimônio somado dos bilionários brasileiros chegou a 549 bilhões em 2017, com aquele crescimento, né, de 13%. Estão aí os bilionários, certo? Aqui, Jorge Paulo Lema, à época tinha 78 anos, já passou de 80, 95,3 bilhões. O dono aqui do Banco Safra, José Safra, mais de 70 bilhões. Também do grupo 3G Capital, Márcio Herman Teles, passa de 47 bilhões. Carlos Alberto Sicupira, né, 3G Capital, 40 bilhões. E até o dono do Facebook, não é, de certa forma, né, sócio aí do Facebook, quase 30 bilhões. Estão aí os nossos bilionários, né, aqueles que têm uma renda bastante alta e que, de certa forma,
a renda ou o patrimônio desse pessoal representa basicamente o patrimônio de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. E crise, né? Crise só quem leva fumo somos nós mesmos, né? Ou seja, o Brasil ganhou 7 mil novos milionários em 2017. Em 2017, 7 mil brasileiros entraram para o grupo porque possuíam fortuna acima de US$ 1 milhão. Relatório sobre a riqueza da consultoria Capgemini, antecipada para o portal G1. O número de milionários cresceu 4,25%, passando de 164,5 mil para 171,5 mil pessoas. Está aqui o gráfico dos milionários. Aqui não são dos bilionários, não. Bilionários são poucos, mas milionários, né, tem um pouquinho aí mais, não é? Na crise, plena crise 16, plena crise 17, então aí, 171.500 milionários no nosso Brasil. Um dado também que assusta é que a escravidão moderna ela é o elemento mais chocante. Mais de 40 milhões de pessoas vivem em sistema de escravização, 25 milhões dos quais em sistema de trabalho forçado. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, trabalhadores forçados produziram alguns alimentos que a gente consumiu, algumas roupas que a gente está vestindo, alguns tênis, né? Aquelas pessoas naqueles países onde não existe legislação trabalhista. Daqui um dia também no Brasil não vai ter legislação trabalhista, né? Estamos caminhando para isso, para trabalhar forçadamente, isso é uma realidade, não é? Em função de gerar mais emprego, né? Vamos gerar mais emprego, então a gente vamos acabar com todos os direitos e fazer a população trabalhar forçadamente ou no regime de semi-escravidão. É para onde nós estamos, não é, indo. No Brasil, 160 mil pessoas trabalham em condições análogas à escravidão, né? Quantas pessoas aqui no norte do Brasil não trabalham em fazendas nesse regime análogo? Em São Paulo, gente, em São Paulo tem gente, não é, que trabalha dentro de galpões que a chave é para o lado de fora, tem um cadeado lá fora, entendeu? A pessoa chega, entra lá no galpão, o chefe vai, fecha o galpão pelo cadeado de fora e a população é proibida, a população não, os trabalhadores são proibidos de sair. De vez em quando, né, a polícia consegue estourar esses cativeiros que existem, não é, lá em São Paulo, nesse trabalho análogo à escravidão, que infelizmente, não é, assusta pouca gente. Portanto, são esses os dados, né, que eu queria apresentar para vocês, não para causar um susto, mas para que a gente olhe para a realidade. A realidade ela está aí, a gente precisa olhar para ela, não pode nos causar depressão, não pode, essa realidade não pode fazer com que a gente se desespere, porque nós precisamos estar preparados para essa realidade. É esse mundo do trabalho. É esse mundo do trabalho que modifica a ética do trabalho, que modifica a relação que a gente tem com o nosso comportamento em função de uma nova lógica de sociedade. Isso nós precisamos estar preparados. A próxima videoaula ela vai, né, trazer alguns aspectos que os autores do texto colocam no sentido de indicar uma saída para esse problema que, infelizmente, nós estamos vivendo.